Fala galera, tudo bem? Como vocês podem estar vendo aqui, eu tô num cenário diferente porque eu resolvi fazer um vídeo gravando e falando, andando, né? Então é Café com Cláudia na estrada, Érica aqui, e hoje a gente vai fazer um review sobre um livro de introdução para a estatística na ciência de dados. Tá? Por que a gente vai fazer um review sobre esse livro? Eu gentilmente ganhei de um dos autores e eu resolvi me desafiar. Falei, vou fazer um review sobre um livro que eu acho que é muito interessante aqui para quem utiliza e frequenta esse canal ou para quem você que é novo. Então, se você é novo, já se inscreve aí, já vão curtir porque vai ter muito conteúdo e eu vou começar explicando aqui sobre este livro maravilhoso. Bora lá? Então, gente, para começar aqui, eu separei alguns pontos que eu acho que é interessante a gente falar, antes mesmo de falar do livro, mas por que a gente tem que aprender estatística para a ciência de dados? Eu fiz uma reflexão bem grande sobre esse tema, principalmente quando a gente fala de cientista de dados, são pessoas que vão analisar a fundo as informações que a gente tem e tentar prover ali, extrair alguma informação dela, um insight, algo que possa ser aproveitado. Então, se você quiser extrair algum insight, você precisa conhecer um pouco mais de estatística e matemática para entender a correlação, né? O que aquele dado ele se refere, como é que a gente pode se beneficiar do dado como um todo, né? Então, por isso que eu acho que é importante a gente estudar estatística para a ciência de dados, legal? Então tem que conhecer matemática, legal? E agora vamos falar um pouquinho sobre o que é o dia a dia de ser um cientista de dados, né? Cientistas de dados são pessoas que geralmente vão ali e vão minerar aquelas informações, vão buscar informações sobre os dados. Então, se eu conhecer probabilidade, por exemplo, eu posso pegar como aqui, essas casinhas e saber o quanto eu posso cobrar de um aluguel, por exemplo. Isso é um trabalho que um cientista de dados ele faz. Ele pega todo aquele histórico que a gente tem e analisa, né? Então ele sabe o quanto cada casinha ali pode custar de aluguel, né? E alguns fatores vão levar a isso. Quais fatores? Por exemplo, cada casinha vai ter uma quantidade de quartos, vai ter uma quantidade de banheiros específicas, vai ter, além de banheiros, por exemplo, alguns cômodos como sala, né, um lugar para mesa para jantar, enfim, ou churrasqueira, sei lá, depende da casinha. Então, mediante as características, a gente vai ter um dado que é diferenciado, certo? Então, com isso, o cientista de dados ele vai pegar todas essas variáveis e vai cruzar também com informações, por exemplo, em que região essa casinha está. Então, se essa casinha, por exemplo, ela está numa região muito bem valorizada, onde todo mundo quer morar ali ou quer estar ali, obviamente o preço vai ser maior pelo metro quadrado, né? Então a gente pode, aquele aluguel no fim do dia ele pode custar muito mais, né? Então todas essas variáveis e esses fatores, um cientista de dados ele vai ter que ter à mão para justamente criar o que a gente chama de modelo para fazer essa predição. E o modelo nada mais é que uma receita, né? No fim do dia, ele é uma receita que vai seguir ali um padrão. De acordo com os dados que você entra, você vai ter as parametrizações e ele vai dar um output, tá? Então, esse é um trabalho de um cientista no dia a dia. O que ele tem que conhecer, basicamente? Além de estatística, de matemática, de coisas mais exatas, né? Porque imagina, tudo isso é cálculo, tudo isso é contas que a gente tem que fazer. Ele vai ter que conhecer um pouquinho como é que as estruturas de dados elas estão trabalhando no final, né? Porque aquelas estruturas de dados elas podem nos ajudar, podem permear aí o que a gente faz no nosso dia a dia. Legal? Fora isso, quais são os passos que a gente pode fazer para ter uma carreira como cientista de dados, né? Primeiro, eu acho que a gente envolve muita pesquisa, né? Falando no dia a dia prático, né? Hoje a gente está aqui em 2025, a gente já tem muita influência
de inteligência artificial generativa, e a inteligência artificial generativa, ela pode te ajudar. Então, faça pesquisas. Essas pesquisas também podem ser direcionadas, por exemplo, a você estar num determinado, uma rede social, por exemplo. Eu posso ir lá no LinkedIn da vida, pegar e pesquisar por vagas sobre ciência de dados, e aí você pega, faz essas correlações e entende o que mais está sendo necessitado naquele momento, né? Então, das pesquisas que eu fiz para cientistas de dados, muitas vezes eles pedem você conhecer como é que vou conseguir extrair as informações dos dados. Então, linguagens como Python, como R, elas geralmente são requeridas, né? Outras coisas, a gente precisa entender como a gente vai conseguir acessar os dados da maneira que eles estão armazenados, né? Então, se são dados estruturados, muitas vezes tem a estrutura de bancos de dados por trás. E se é um banco de dados relacional, por exemplo, a gente usa uma estrutura de SQL. Já no NoSQL, talvez seja um JSON, documentos, se a gente interagir com as APIs que eles oferecem. Então é importante você saber que tipo de dado você está trabalhando no fim do dia. Pode ser vídeo, né, como esse aqui que vocês estão vendo. Vídeo já tem uma outra característica, porque a gente vai ter que, por exemplo, estruturar um pouquinho melhor aquela informação para conseguir extrair alguma informação. Exemplo, né, eu estou aqui andando, conversando aqui com vocês, tem um monte de casinha atrás para servir aqui de exemplo, né, mas a ideia é que no fim do dia a gente consiga entender uma correlação com aqueles dados para extrair as informações. Então tudo isso faz parte aqui do que um cientista de dados faz. Então, para conhecer e conseguir um emprego, uma oportunidade como cientista de dados, você tem que conhecer isso um pouquinho. Legal? Bom, agora a gente vai falar um pouquinho do livro que está aqui na minha mão, né? O que esse livro ele traz de importante e que eu achei legal destacar? Primeiro, ele ensina conceitos, e ele ensina conceitos de uma maneira mais fácil, né? Então, muitas vezes a gente tem dificuldades de entender, matemática não é para mim. Gente, eu falo isso, eu brinco com todo mundo, não precisa decorar as coisas, a gente só tem que saber o conceito e saber aonde está aquela determinada informação. Muitas vezes no meu dia a dia, o que eu acabo fazendo? Eu acabo pegando aquelas informações, anotando ali no meu bloco de notas, ou em algum lugar que eu vou encontrar aquilo muito fácil. Gosto muito do Notion, por exemplo, para me organizar, e eu faço anotações, né? Tem aqui, por exemplo, eu vou mostrar para vocês algumas anotações que eu faço em cima de uma ferramenta que a gente chama de GoodNotes, mas aí, obviamente, vai da sua organização. Não necessariamente você precisa usar as mesmas ferramentas que eu uso, mas faça com aquilo que você mais se familiariza. Legal? Então, o que é legal desse livro também? E ele serve como livro de cabeceira. Ele tem muito trecho de código. Então, não é só a explicação teórica que você vai ter ali, não é só o conceito. Você tem a explicação teórica de uma maneira bem facilitada e tem o trecho do código. Então, isso é bom para você poder testar. Num dia a dia como cientista de dados, você usa, por exemplo, ferramentas como notebooks, né, Jupyter, né? Então é muito comum você usar essas ferramentas. Tem várias aí de mercado, o Colab, por exemplo, é uma delas. Dentro da AWS a gente tem o SageMaker, né? Então dentro do SageMaker a gente tem o SageMaker Studio, onde você consegue ali utilizar pegar esses trechos de código, por exemplo, colocar ali na ferramenta para tentar pôr em prática aquilo que você está aprendendo. Então isso é muito importante. Fora isso, o que eu achei interessante, né? Ele mostra ali o resultado. Tem também, se é uma visualização mais, digamos, mais gráfica que a gente tem daqueles dados, ele também mostra, né? Então ele tem exemplos bem concisos nesse sentido dentro do livro, né? E acho que é um bom livro para você começar sua carreira e servir de referência.
Então eu acho que esse livro sim vai servir para você no seu dia a dia de trabalho como cientista de dados. Então se você quiser ter essa carreira, quer se formar como cientista de dados, vale a pena conferir. Legal? Espero que vocês tenham gostado das dicas, espero que vocês tenham gostado aqui do passeio. Eu fiz gravando e falando assim, né, justamente para que seja de uma forma mais leve, como se vocês estivessem aqui andando comigo, batendo papo. Então se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like aqui, comentar aqui o que você quer ver mais. Foi uma pequena introdução, o objetivo era falar o que era o dia a dia de um cientista de dados e também sobre esse livro aqui maravilhoso. Obrigado, Tiago, também por ter cedido uma cópia para mim. Legal? Então vou deixar os links aqui que eu acho úteis na descrição desse vídeo. E se você quiser saber mais, quer que a gente produza outro conteúdo, deixa aqui e a gente vai falando, beleza? Tá bom? Beijo, gente!